números de inflação de 2023. Olha só, tá aqui, vem junto comigo para o site do Suno Notícias, tá no suno.com.br/notícias. O IPCA de dezembro avançou 0,62%, portanto, a inflação de 2022 ficou em 5,79%. A inflação de dezembro ficou um pouquinho acima do que o mercado estava esperando, tá? Então, esse número é importante, 5,80%, 5,79%. Isso significa que foi o segundo ano em que a inflação ficou acima do limite máximo da meta de inflação estabelecida pelo Comitê Monetário Nacional para o Banco Central. É assim que funciona, gente. O Banco Central tem como seu principal papel conter a inflação. Ele dispõe de instrumentos para conter o processo de elevação de preços, que é um câncer da economia, certo? Qual que é o principal instrumento dele ali? A alta de juros. Ele sobe os juros para desaquecer a economia brasileira e conter esse processo de alta de preços. Por isso, ele é o guardião da inflação, certo? Esse mandato dele é conferido pelo Comitê Monetário Nacional, o CMN, que é formado pelo. Nossa, qual que é a formação do CMN? É o presidente da Fazenda, o presidente do Planejamento. É uma confusão, porque tem que refazer isso toda vez, porque muda o governo, né? Porque antes era Ministério do Planejamento, depois não tinha mais. Hoje a composição é o ministro da Economia, que é o presidente do Conselho, hoje o Haddad, presidente do Banco Central, e o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. Vamos ver se essa composição vai mudar. O Haddad tinha falado alguma coisa, inclusive tem aquele vídeo do Haddad trocando as bolas, perguntam para ele sobre o CMN, ele confunde e fala CVM, e ele fala minutos a fio sobre as funções da CVM, falando, na verdade, das atribuições do CMN. Faz parte, Haddad, todo mundo comete esses erros, mas presta atenção, meu filho do céu. Então, o presidente do Banco Central, quando não cumpre a determinação do CMN, né, a meta de inflação, ele precisa escrever uma cartinha para o Haddad, no caso agora para o ministro da Fazenda, explicando o que é que aconteceu. Isso já foi feito no ano passado, o Roberto Campos Neto teve que mandar uma carta para o Paulo Guedes, agora a carta para o Fernando Haddad, tá? Explicando mesmo. Lembrando que a meta de inflação para o ano de 2022 era de 3,5% e tem uma banda de variação de 1,5 ponto percentual. Então, pode ser 2%, podia ser, né? 2% a 5%. O centro da meta era 3,5%, 1,5% para cima, 5,5% para baixo, 2%. Ficou em 5,8%. E assim, um pouquinho antes da gente entrar aqui na nossa conversa, houve a divulgação dessa carta. E aí eu rapidamente entrei no site do Banco Central e puxei ela, não consegui lê-la, mas vamos dar uma olhada, porque ele abre o texto falando aqui, olha, ele explica como que funcionam as metas da inflação e coloca aqui, ó, o presidente do Banco Central do Brasil divulgará publicamente as razões do descumprimento por meio de carta aberta ao ministro de Estado da Fazenda e que deve conter a descrição detalhada das causas do descumprimento, as providências para assegurar o retorno da inflação aos limites estabelecidos e o prazo no qual se espera que as providências produzam efeito. E aqui tem os números que a gente acabou de conferir. Lembrando que para este 2023, a meta não é mais 3,5, é 3,25. Então, grandes possibilidades do negócio ficar para cima. O próprio Boletim Focus já mostra o mercado acreditando nisso. Mas vamos lá, rapidamente. O primeiro parágrafo do texto do Roberto Campos Neto traz as explicações do porquê que o Banco Central não foi capaz de fazer com que a nossa inflação fosse para a meta, mesmo considerando a banda de variação. E aí eles pontuam: 1. A inércia da inflação do ano anterior, que já veio alta. E por que a inflação do ano anterior veio alta? A gente teve choque dos preços de combustíveis, a gente teve aquela bandeira de escassez hídrica que vira pressão inflacionária, a gente teve, óbvio, a pandemia de Covid-19 desorganizando as cadeias produtivas globais, aumentando os preços dos produtos, a gente teve, em meio a esse processo, suporte monetário dado pelo Banco Central, que levou os juros para a mínima histórica de 2%. A gente teve suporte fiscal feito pelo governo brasileiro por meio do auxílio emergencial, que depois virou Auxílio Brasil e que, né, temporariamente se tornou uma política permanente. Estamos aqui agora com o Bolsa Família de volta no mesmo valor do auxílio emergencial lá de fora. Então, todo esse conjunto levou a um processo de elevação de preços que foi, em parte, herdado pelo ano de 2022. Porque, claro, na carta de 2022 ele falou sobre 2021. Segundo ponto, a elevação dos preços
das commodities, em especial o petróleo. A gente atravessou o ano passado falando da alta dos preços do petróleo, do que isso impactava para o litro da gasolina, para o litro do diesel, né? Tanto que houve aquelas movimentações políticas antes das eleições para tentar baixar na marra os combustíveis. Aí Lula assume e prorroga as exonerações, mesmo o Haddad tendo dito antes que não haveria prorrogação das exonerações, blá, blá, blá. Enfim, esse processo. 3. Desequilíbrios entre demanda e oferta de insumos e gargalos das cadeias produtivas globais. Ou seja, na visão do Campos Neto, aquela situação trazida pela Covid-19 para as cadeias produtivas ainda não foi inteiramente dissipada, o choque de oferta continua. Mais um ponto. Quarto, os choques de preços, né? Choque, momento de alta de preços de alimentação resultantes de questões climáticas, ou seja, houve quebras de safras aqui e acolá, os preços acabaram subindo. E quinto, a retomada na demanda de serviços e no emprego, impulsionada pelo acentuado declínio da quantidade de casos de Covid-19 e consequente aumento da mobilidade. Tá? Então aqui ele fala, olha, a economia parou, né? Você tinha uma grana lá por mês, você gastava essa grana em serviços, né? Você pedia comida, você assinava as coisas e tal, isso entra como serviço, sabe? Restaurante, por aí vai. Aí as pessoas ficaram em casa, sobrou dinheiro, você pegou essa grana e trocou o sofá, fez uma pequena reforma, que não sei o quê, foram esses os setores da economia que bombaram durante a pandemia, enquanto o setor de serviços, que é 60% do nosso PIB, naufragou, né? Não houvessem ali os estímulos fiscais e monetários, como eu acabei de citar. Aí, a Covid-19 tem uma interrupção direta ali quando começa a vacinação em massa, a circulação do vírus cai, claro, as novas variantes e tal, mas o número de mortes diminui muito, as medidas de restrição são afrouxadas e aí você tem uma demanda reprimida. A galera vai para o shopping, a galera vai para o restaurante, a galera que começa a viajar, a galera que ficou postergando o voo, né, que comprou para 2018, 2019, 2020, finalmente vai lá e resgata isso. Saiu esse desespero, né, de vamos sair de casa, vamos se ver, vamos para a festa, vamos beijar na boca, vamos viver a vida. E isso levou, claro, a um aumento dos preços de serviços, que também, por conta da ausência de demanda, estagnaram, alguns caíram, houve deflação em parte dos serviços. Quando as pessoas voltam a consumir esses serviços, as empresas acabam recompondo as margens que estavam espremidas antes. Esse processo de alta de preços nos setores de serviços acaba impactando a inflação. Esses são os 5 pontos que o Campos Neto explica de maneira mais detalhada nessa carta. Obviamente, a gente não vai ler aqui, não vai detalhar isso, mas aqui está aqui a carta bonitinha, olhando para os componentes do IPCA e o peso, o que variou, como que ficou a situação em 2022. Olha aqui, ó, as maiores variações foram dos preços livres, né, que são aqueles que não são estabelecidos por contrato, alimentação no domicílio em 13,23%. Bens industriais também recompondo ali, ó, subiram 9,54%. Os preços livres no total, 9,39%. E aí houve retração depois no etanol de 25,42% em relação aos preços anteriores. Aqui tem todos os gráficos e tal, e eu vou seguir com o nosso noticiário para não fazer uma enorme aula de macroeconomia aqui. Estão aqui os dados, o mercado vai olhar com atenção isso e também as projeções para o ano que vem. Eu peço para você parar por um segundo, se inscrever no nosso canal, tá? Faz isso, ajuda nós aí, porque a galera fica estressada. E também para você dar uma olhada na nossa descrição. Tem aqui o nosso guia gratuito para você aprender como investir da melhor maneira neste ano de 2023. Ainda está cedo, dia 10 de janeiro. Aprende com os nossos especialistas da Suno a fazer isso. E se você chegou nesse ano de 2023 com as suas finanças desorganizadas, você encontrou o que procurava, ou que temia, não está nem procurando porque entrou em negação, faz o seguinte, pega o link, clica, faz download do nosso guia, ele vai te ajudar a colocar as finanças em dia e a fazer de você, em 2023, um bom investidor.